Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Já perdi as contas de qual questão de física que é essa do Enem PPL 2021, mas era a questão 104 da prova, rosa, se não me engano. E aí, eu fiquei em dúvida, na verdade, se essa seria considerada uma questão de física ou de química. Ela é uma daquelas que está na intersecção entre as duas matérias, mas eu achei ela bonitinha, então vamos falar sobre ela. Ela falava sobre radiações. Então, ele falava: as radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, mais conhecido como aquela que transformou o Hulk em Hulk, tenho certeza que vocês já ouviram falar. Raio-X, que é aquele que a gente faz, né, quando, sei lá, quebra alguma coisa, originados em transições eletrônicas. Alfa, que são núcleos de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. Então, ele dá esses diferentes tipos de radiação, as partículas alfa aqui embaixo. Elétrons também às vezes são chamados de partículas beta. Nêutrons, que a gente sabe que são nêutrons, né? Não tem carga, elétron tem carga negativa. A partícula alfa, como são núcleos de hélio, elas são positivas, né? Tem próton ali. Aí a massa, gama e raio-x são radiações, né? São ondas eletromagnéticas, então não tem massa, mas os outros são partículas que têm massa, o elétron é bem levinho, né? Então a massa é bem pequenininha. E aí as radiações eletromagnéticas também não têm carga, que não são partículas. E aí vem a pergunta: para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é a radiação, aí as opções são alfa, gama, raio-x, elétrons ou nêutrons. Agora até o cachorro vai participar do nosso vídeo, mas tudo bem. Vamos lá, então. O que seria esse poder de penetração que ele fala, né? Do que depende esse poder de penetração? Basicamente, são duas coisas que importam bastante. O tamanho dessa coisa que vai entrar no corpo, então, quanto maior for, mais difícil é de entrar numa célula ou no corpo humano, qualquer parte dele. E também vai depender do tipo de interação que essa coisa, essa radiação vai ter com a matéria. Então, quanto mais ela interage, mais difícil é de ela entrar, né? Porque aí ela vai tendo obstáculos no caminho. Se ela não interagir, vai ser fácil de ela entrar bastante, né? De ela penetrar bastante. No caso, a gente está pensando no corpo humano, né? Mas poderia ser em qualquer coisa. E aí a gente vai ter que lembrar lá do espectro eletromagnético, lembram que a gente tem a frequência aumentando geralmente para o lado direito, mas pode ser para o outro lado. E aí a gente lembra que raio-x a gente não pode fazer com muita frequência, porque ele pode afetar as nossas células, dependendo. Mas que o gama transformou o Hulk em Hulk, né, gente, na história. Então é muito fácil da gente lembrar que ele é das maiores frequências que a gente vai ter. Então ele vai afetar muito mais as células das pessoas, lembrando do Hulk. Então, a frequência da radiação gama, lembrando do espectro eletromagnético, é maior do que a frequência da radiação X. Isso significa que o comprimento de onda da radiação gama é muito menorzinho comparado com o comprimento de onda do raio-x. Isso significa que a radiação gama vai conseguir penetrar muito mais do que os raios-x. E isso são ondas eletromagnéticas, né? Uma radiação eletromagnética. Diferente do que acontece com partículas, que seria o caso das partículas alfa, beta e dos nêutrons. Beta são os elétrons, né? Então, a gente está diferenciando aí as duas primeiras linhas da tabela das três últimas linhas da tabela. Então, a radiação eletromagnética vai penetrar mais do que as partículas, porque as partículas têm massa e elas são um pouquinho maiores, né? Então, a gente quer saber que vai ter menor penetração, né? Então, com certeza, já não vai ser nem o raio-x, nem os raios gama, né? Então, a gente já eliminaria duas ali nisso. Então, agora vamos pensar nessas partículas. Qual delas será que vai penetrar menos? Que é a pergunta. Com certeza vai penetrar menos a que tiver maior massa. E aí a gente já olha ali para a massa e a gente já vai suspeitar que tem a ver com alfa. E aí, essa vai ser basicamente a nossa resposta. Porque quanto maior a massa, menor é o poder de penetração. Então, a resposta é partícula alfa, que é a letra A. Mas teria outro jeito de a gente pensar, que é lembrando de um desenho bastante famoso que a gente tem disso, que compara justamente a capacidade de penetração de cada uma dessas partículas. Então, eu tentei achar um bem bonitinho aí, que ficasse claro pra gente ver. Então, percebe como a partícula alfa, já pelo desenho, ela é representada muito maior do que as outras, né? Beta é o elétron é pequenininho, raio-x e raio gama são ondinhas, e aí o nêutron, por não ter carga elétrica, ele vai interagir menos também, além do fato de ele ser um pouquinho menor do que a partícula alfa, né? Então, a gente tem a partícula alfa sendo barrada apenas por um papel. As partículas beta conseguem passar por um papel, mas não pelo corpo humano. Raio-x passa pelo corpo humano, por isso a gente consegue ver o osso, né? Então não passaria por um osso, mas também não passaria por uma placa de aço, por isso que as pessoas que fazem o raio-x normalmente se escondem atrás de uma placa de aço ou de alguma coisa mais pesada.
E os raios gama atravessariam esse aço, mas não atravessariam alguma coisa bastante espessa de concreto, enquanto que o nêutron atravessa um monte de coisas, porque ele não tem carga, então ele vai atravessar bem fácil um monte de coisas. Mas enfim, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de assunto é bastante tratado dentro da especialidade de física médica, que eu sinceramente acho muito interessante e gostaria de estudar muito mais sobre isso ainda. Então está nos planos aí, dar uma estudadinha maior sobre esses assuntos, porque eu acho muito legal. Mas tem uma relação muito intensa com biologia, e quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que biologia nunca foi a minha praia. Inclusive fugi de biologia por muito tempo. Então eu vou ter que enfrentar esse preconceito da biologia aí para eu conseguir entender mais sobre física médica. Mas é isso, então espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha se gostaram, se inscrevam no canal. E daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo de física do Enem PPL 2021. Tchau, tchau e se cuidem!